Bom dia a todos e a todas. É um prazer tê-los aqui conosco. Nós estamos iniciando a roda de conversa sobre o Máscara Mais Renda. Eu gostaria muito de agradecer àqueles que estão aqui reservando, reservaram sua agenda para esse momento tão importante para a gente. E gostaria também de agradecer aos profissionais que vão fazer parte dessa roda de conversa. Também vou apresentá-los. Queria falar da Alê Laurindo, que é articuladora do Máscara Mais Renda, Alice Freitas, que é diretora da Rede Asta, Eliana Souza e Silva, diretora da Redes da Maré, a Flávia Constant, que é gerente executiva de Investimento Social, Cultura, Pesquisa e Conhecimento da Vale, Jamile Cruz, que é diretora da Women in Mine Brasil, e Olinda Cardoso, gerente executiva de Responsabilidade Social da Petrobras. O Máscara Mais Renda, ele é uma iniciativa da Fundação Vale e da Rede Asta, mas ele só foi possível porque contou com uma rede muito importante de investidores sociais. E eu queria muito agradecer e mencioná-los aqui como atores muito especiais desse processo. Como parceiros, nós temos a Wheaton, a Petrobras, o grupo USAID, NPI Expand, Plataforma Parceiros pela Amazônia, Citaua Finanças do Bem e a BRK Ambiental. Como coparceiros, temos a Iara, a Suzano, o Instituto Alcoa, Ultragás, Eletrobras, GWC Foundation, Ford Motor Company Fund, Komatsu, Trafigura Foundation, Contour Global, Arcades, Camis, DCML, Della Volpe, Klabin, VIX Logística, SAP, Microsoft, Instituto Eldorado, Agenda Pública, EDF Norte Fluminense e Dow Química. Também queria muito agradecer aos parceiros mobilizadores, aqueles que abriram as portas para que a gente pudesse divulgar a iniciativa. A Vale, o Coletivo Radar, muito liderado pelo Pacto Global, o SEBEDES, a Câmara de Comércio França-Brasil, Deloitte, Instituto Ascende Brasil, IBRAM, Firjan, Findes, FIEPA, Cimineral, União Espírito Santo e o Women in Mine Brasil. Que rede, né, gente? Mas eu não posso deixar de falar dos profissionais dessas organizações, aquelas pessoas que acreditaram, que fizeram, acho que muitas estão conosco assistindo agora nesse momento. O nosso muito obrigado também por acreditar e estar fazendo acontecer o Máscara Mais Renda em todo o país. Vamos agora para o momento de pensarmos na nossa segurança, apesar de estarmos nesse momento, muitos em home office, outros no escritório, não vamos deixar de pensar, se por acaso houver uma emergência, como a gente pode se deslocar em segurança e também, como uma medida de prevenção, manter a distância de 2 metros entre as pessoas, e usando máscara para que a gente possa lidar aí da melhor forma com essa crise Covid. E agora eu queria muito, com muito prazer, passar a bola para a Jamile, que é a nossa moderadora. Jamile, a bola está com você. Jamile? Opa, aí, agora sim. Bom dia a todos, obrigada, Andréia. Obrigada a todos que estão assistindo a gente está olhando os números aqui, parece que tem muita gente conectada. Bom, Máscara Mais Renda, a gente está aqui realmente para falar desse projeto, numa roda de conversa que a gente estava chamando, as pessoas que estão participando hoje estão todas muito envolvidas nessa iniciativa, então a intenção realmente é mostrar para vocês um pouco do que aconteceu, da história desse projeto e falar como que essa rede de conexão trouxe, uma iniciativa tão boa assim para a nossa vida, para a vida de todos que estão participando. O próximo slide, por favor.
mensagens importantes aqui para que todos saibam como que a gente vai funcionar hoje, né? A gente está, assim, muito aberto às perguntas, então, por favor, utilizem o seu chat aí do Teams, coloque as suas perguntas e o Ives, que vai estar me ajudando aqui hoje, vai passar as perguntas para que eu possa passar para as pessoas que estão participando. Então, a gente vai reservar uns minutos finais aqui da nossa conversa, dessa discussão, para responder as perguntas de vocês. Essa apresentação vai ser gravada, né? Toda essa sessão vai ser gravada, e os materiais vão ser disponibilizados para os participantes, então não se preocupe se tiver que correr para alguma outra reunião ou acontecer alguma coisa, pode ficar sossegado, que vocês vão poder acessar isso depois. E, como a Andrea já disse, por favor, né, se estiver com mais de uma pessoa, utilize a máscara, a gente ainda está vivendo esse momento de pandemia, então a máscara é importante, mantenha o distanciamento de 2 metros, e queremos agradecer especialmente, né, como a André já falou, os parceiros, todo mundo que participou dessa iniciativa, mas muito as costureiras, né, as pessoas que estão participando desse projeto, que estão assistindo hoje a gente também. Muito obrigada pelo seu trabalho e por estar aqui com a gente. Próximo. Então, eu fui convidada, né, para participar aqui hoje, porque somos um dos apoiadores desse projeto. Estou aqui representando o Women in Mining Brasil, que é um movimento que se consolidou em 2019 e tem como objetivo a ampliação e o fortalecimento da participação das mulheres no setor de mineração. E a forma como estamos fazendo isso é através do nosso plano de ação. Ana, se você puder passar. O nosso plano de ação é um plano de ação com 8 estratégias, que a intenção realmente é não só demonstrar para as empresas que participam no setor de mineração que existe aqui uma oportunidade, né? A gente tem um business case muito forte para a participação das mulheres no setor e a diversificação como um todo, né? A gente começou realmente nessa discussão de mulheres, mas a intenção é que o setor se torne mais inclusivo e mais diverso como um todo. E parte desse plano de ação, né, dessas 8 estratégias, é uma estratégia muito especial para a gente, que eu acho que é uma demonstração dessa iniciativa que a gente está falando dela hoje, que é o investimento nas mulheres presentes nas comunidades. O plano do Women in Mining Brasil realmente não é focar só dentro das mineradoras, mas também esse olhar para fora, né, falando da cadeia de suprimentos, das comunidades e da parte educacional. Próximo, por favor. E a estratégia 7, se a gente pensar nela, investimento, que o Máscara Mais Renda demonstra muito, é uma coletânea de ações que realmente mostram para as empresas, mostram para o setor, e não só o setor de mineração, mas a gente vai estar falando hoje aqui com a Petrobras também e com outras empresas, que possam, né, colocar programas, como é o Máscara Mais Renda, que tenha um link direto com programas que já estão estabelecidos dentro da comunidade, que tenham um incentivo ao empreendedorismo, e o empreendedorismo feminino, em especial, que tem um impacto muito grande nas comunidades que a gente vive. Mas é isso. Próximo aqui, a gente vai estar mostrando um vídeo do nosso parceiro institucional, que é o Wheaton Precious Metals. Eles foram um dos primeiros que acreditaram nesse programa, né, nessa iniciativa. Então, a gente vai assistir um vídeo rapidinho falando da Wheaton. Hi, my name is Randy Smallwood. I am the President and Chief Executive Officer of Wheaton Precious Metals. I want to thank you for the invitation to this webinar and for the opportunity to say a few words about our partnership with Vale and the Vale Foundation. At Wheaton, investing in our communities has been a focus for over 15 years. I strongly believe that our business should benefit all of our stakeholders, not only our partners and our shareholders, but also our neighbors in the communities where we operate as well. As we all know, people all around the world are being impacted by the COVID-19 pandemic, and regions like Brazil have been hit particularly hard. Personal protective equipment such as masks are now a vital item to help everyone stay safe and reduce the spread of the disease. Keeping up with this new demand has presented its challenges. Not only that, but the economic impact from lost jobs continues to devastate communities. At Wheaton, we wanted to help reduce and address the impacts of the pandemic, and we were eager to pioneer this initiative with financial support alongside our partners, Vale and the Vale Foundation. This unique program is designed to provide new income-generating opportunities for women
while increasing the availability of face masks in high-risk communities. It is so great to see other companies join this movement, and we thank them for their support. By working together towards a common goal, we can make a positive impact during these trying times. I want to thank everyone that has helped make this project possible, and I look forward to continuing to work with the Vale Foundation on future partner community projects. I hope everyone stays safe and stays healthy. Thank you. E agora, dando sequência, né, a nossa roda de conversa aqui, eu quero chamar uma pessoa muito especial, Alice Freitas, que é a cofundadora da Rede Asta, e que está à frente, né, aí desse projeto juntamente com a Vale. E a Alice vai contar para a gente um pouco mais sobre o Máscara Mais Renda e sobre todo esse trabalho que tem acontecido nesses últimos meses. Alice, com você. Bom dia, gente. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente tem trabalhado duro nesses últimos 5 meses. Diria que, de verdade, parece que já se passaram 5 anos. A gente brinca na equipe dizendo que a gente está trabalhando, que um mês equivale a 1 ano de projeto. É um projeto num momento muito difícil, muito único na história do planeta. E a gente está mobilizando uma rede enorme, gigante de mulheres por todo o Brasil, e montando uma equipe atrás da outra, tendo que lidar com todas essas intempéries, com tudo de novo, porque o projeto é super novo, nunca foi feito nada parecido no país, com uma organização, uma fundação, e tantos outros parceiros e tantas outras empresas que aderiram. E é uma felicidade muito grande poder vivenciar esse dia a dia, dentro desse momento histórico, com notícias tão ruins, a gente consegue estar bebendo na fonte de notícias tão lindas e tão bonitas que esse projeto está conseguindo gerar. Então, queria dizer para vocês que a Rede Asta é uma organização social, a gente existe há mais de 15 anos. Há 15 anos que a gente apoia costureiras e artesãs de todo o Brasil, oferecendo conhecimento empreendedor, acesso a um conhecimento bem bacana de empreendedorismo e também acesso ao mercado. Então, nossa grande meta, nosso grande objetivo é fazer com que todas as costureiras e artesãs desse país consigam viver do seu próprio negócio, viver daquilo que amam fazer com as suas próprias mãos. Para isso que a gente nasceu. E esse projeto nasceu numa conjunção de uma conjunção de astros entre a Rede Asta e a Fundação Vale. Eu, honestamente, nesses meus 15 anos de empreendedorismo social, nunca vi nada disso acontecer, assim, uma coisa tão harmônica, tão sincrônica, de 2 vontades que existiam e 2 potenciais que estavam aí, que conseguiram se juntar por causa de um fio condutor, de uma rede de pessoas que conheciam ambas as organizações e tiveram a grande sorte e o grande prazer de apresentar-nos nesse momento tão especial, que é o caso da Rede Asta e da Fundação Vale. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o que é esse projeto e a gente vai ter uma fala bem bacana também da nossa articuladora, a Lê Laurindo, que está tocando aí à frente com várias costureiras e artesãs envolvidas na nossa história. Então, vamos passar um videozinho institucional do projeto para todo mundo conhecer? A pandemia do novo coronavírus deixou sem trabalho milhares de mulheres chefes de família, costureiras e artesãs que perderam sua única fonte de renda. Por outro lado, as máscaras passaram a ser item obrigatório para todos, se quisermos contribuir para o fim da pandemia no Brasil. Da união inovadora da Fundação Vale, Rede Asta e outras empresas, surgiu Máscara Mais Renda. Milhares de artesãs e costureiras de todas as regiões do Brasil estão produzindo máscaras de tecido em suas casas ou em seus ateliês. As máscaras são doadas para organizações indicadas pelas próprias artesãs nas cidades onde vivem, chegando até a quem mais precisa. A iniciativa contribui para a cultura da prevenção e apoia milhares de famílias chefiadas por mulheres. Para mim, no começo foi meio difícil.
fiquei desempregada, passei bastante tempo em casa, veio o projeto da máscara e melhorou bastante a minha vida. Agora eu estou fazendo máscara e estou conseguindo manter minha família. Por trás de cada máscara tem uma história. E juntos poderemos ter cada vez mais destas histórias para contar. Bem, é isso. A gente, em um mês, montou toda essa estratégia junto com a Fundação Vale, com a Vale. Em um mês, a gente conseguiu dar início à liberação dos primeiros recursos da Fundação e da Vale. No segundo mês, os recursos já estavam em conta e a gente já estava com a equipe montada e operando o projeto. Nunca na história, eu acho que da Vale, da Fundação e de todas as empresas, a gente conseguiu uma liberação tão rápida e tão urgente como aconteceu. E a gente ainda veio com desafio, gente, a coisa mais linda que esse projeto ele foi feito desde o início por mulheres, assim, todas somos mulheres. A gente tem conversado sempre em roda de mulheres e isso tem potencializado muito a nossa história. E quando a gente começou com o investimento inicial, e logo depois as loucas dessas mulheres desse projeto falaram assim, vamos dobrar esse investimento. E eu ficava sempre naquela situação, gente, mas como é que a gente vai dobrar esse investimento? Aí elas falavam assim, você opera e a gente conquista os investimentos. Eu falei, nossa, essa parceria é maravilhosa, perfeito, vamos junto. E a gente conseguiu, no início desse mês, bater a nossa meta de dobrar esse investimento. Isso, de verdade, é algo inédito. Então, a gente ia apoiar 1.000 mulheres, a gente vai conseguir apoiar 2.000 mulheres. A gente ia produzir 1.500.000 máscaras, a gente vai conseguir produzir 3 milhões de máscaras. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho desse número, dos números de indicadores que a gente tem usado no projeto, já está acontecendo, né? Gradativamente, com a entrada dos parceiros, a liberação das burocracias, até a gente começar a conseguir operar, a gente está conseguindo pegar os números. Então, hoje, a gente já bateu a meta de ter 2.000 mulheres produzindo, estamos com 1.916 selecionadas, as próximas estão chegando ainda, junto com os outros parceiros. A gente vai entregar 3 milhões de máscaras, a gente já entregou 1 milhão de kits, né, para produzir as máscaras, 1.600.000 já estão entregues para as costureiras. A gente vai produzir com 2.000, já estamos produzindo com 991 pessoas. As máscaras produzidas serão 3 milhões, já temos quase 1.768.000 máscaras produzidas. A gente já gerou 1.386.000 e vamos gerar mais de 6 milhões de reais em renda para as mulheres durante esses 3 meses. A gente vai doar as 3 milhões de máscaras, já conseguimos doar 255.000. E temos aí um total de 402 organizações sociais locais, dentro de muitas regiões do Brasil, que vão ser apoiadas com a recepção dessas máscaras doadas. Está aí um outro lado do projeto, que é lindo de ver, porque, de verdade, a gente está conseguindo chegar naquelas organizações sociais pequenininhas, em populações super vulneráveis, nas quais ninguém consegue chegar. Então, as nossas máscaras estão conseguindo chegar nos interiores do Brasil, em todas as regiões, para organizações que geralmente não são assistidas, a gente está conseguindo assistir. Pode passar, por favor. A gente vai trazer para vocês um mapa no nosso site, no mascaramaisrenda.com.br, tem um mapa, e cada pontinho desse é uma costureira. Então, aqui a gente vai conseguir ver mais ou menos a quantidade de pessoas espalhadas por todos os cantos do Brasil. Então, de verdade, é um projeto que está conseguindo chegar em diversas regiões. Muito porque a Rede Astra, no início da pandemia, lançou o que a gente chamou de localizador de máscaras. Então, logo em março, a gente começou a inscrever as costureiras e artesãs que estavam produzindo máscaras para que os consumidores próximos a elas pudessem entrar em contato direto com elas e comprar as suas máscaras direto delas. E esse mapa, a gente tinha uma meta de chegar em 4.000 nomes em 2 meses, a gente já está com 7.300 nomes depois de 5 meses. Então,
mostrando que muita costureira, muita artesã, precisando de verdade trabalhar, e a gente conseguiu selecionar 2.000 pessoas dentro dessas 7.000, dentro desse universo de 7.000, e ainda mais com a entrada de novos parceiros, trazendo também as suas organizações, as suas mulheres, que já são apoiadas por essas empresas, para serem novamente apoiadas pelo Máscara Mais Renda. Pode passar. Aí a gente mostra para vocês um pouquinho das fotos, esses são os momentos de distribuição nas APAES, nas secretarias, nos CRAs, em associações que atendem refugiados, associações que atendem população indígena, associações que atendem prostitutas, mulheres do trabalho, enfim. Pode passar também um pouquinho. A gente vai percebendo como a capilaridade das ações, a distribuição direto nas comunidades, né, para as regiões onde as máscaras, de fato, não têm conseguido chegar. Pode passar. Tudo isso, gente, sem ter ninguém da equipe em campo. Todas as articulações, todo o projeto está sendo feito 100% online. Toda a equipe está em suas casas. Nós temos hoje em torno de 32 pessoas na equipe do Máscara Mais Renda, fazendo esse projeto acontecer, sem sair das suas casas. As mulheres, as costureiras e artesãs estão recebendo o letramento digital, aquelas que não têm, e estão conseguindo se comunicar com a gente através do WhatsApp e através do celular, para que a gente possa fazer isso acontecer. Pode passar mais uma linha. E aí a gente tem um depoimento da Maria Dilce Lopes, que é uma costureira lá do Maranhão, que eu achei muito significativo, quis trazer para vocês esse depoimento dela, sempre por áudio, né? Patrícia, minha princesa, bom dia. Desculpa aí, porque eu entrei no teu PV agora só para te agradecer, a cofundadora da Rede Astra, te agradecer, a Alessandra, agradecer a todos vocês, viu, minha filha, pela essa força que que vocês estão nos dando. Olha, se tu souber, olha, Patrícia, eu nunca recebi dinheiro, nunca trabalhei assim para os outros, porque, assim, eu trabalhei um tempo, há muitos anos, quando era bem novinha nas casas alheias, mas o dinheirinho que eu ganhava era sofrimento, tive escravo, não tem? Aí casei, mas minha família todo tempo humilde, gente mesmo que só dá fácil para comer mal. A gente. Ainda hoje é assim, minha casa de pau a pique, meu grande sonho é ter uma casa. Agora esse dinheirinho da Rede Astra, e eu quero agradecer a Rede Astra e Vale por ter nos proporcionado essa ajuda grande, entende? Eu vou ajuntar, aí meu marido vai fazer bico, nosso trabalho que também é de roça, não tem emprego não, nem eu nem ele. Aí por isso que eu quero te agradecer. Eu fiquei tão feliz com o meu dinheiro em na conta, minha filha. Tu souber o tanto que eu estou feliz. Só Deus sabe, Deus vai recompensar tudo que vocês têm feito por nós, né? Todas nós que tem umas que é igual eu aqui no interior onde eu moro, aqui no município de Buriti, sabe, aqui no Maranhão, um estado muito pobre, só que tu vê pobreza. Mas esse dinheiro é uma bênção muito grande, viu? Para mim minha Bolsa Família, eu recebo só R$ 89 por mês. Com esse dinheirinho era que eu comprava alguma coisinha, mandava até tirar, eu não ia tirar não, para não gastar o dinheiro, que é R$ 40 a passagem para ir. Aí eu mandava tirar e comprava minhas coisinhas, viu? Comprava, não tem aquelas lojas populares para comprar roupa, e agora, eu depois desse curso que a Vale fez, eu compro um pedacinho de pano, já faço uma roupinha para mim, já faço um vestidinho vendo, e já vai ajudando agora esse dinheirinho, graças a Deus por isso, e que Deus venha te abençoar, que todas vocês, não, cada dia vocês possam nos ajudar mais, viu? Todas vocês da Rede Astra aí, viu? Que eu não conheço todo o nome de todas, mas que passei para elas, que eu agradeço muito, muito, muito a força que elas têm nos dado, viu? Que Deus vai abençoar mais e mais a vida de cada um de vocês. Gente, esse é um das centenas de áudios que a gente tem recebido de todas as pessoas, de todo o Brasil, de todas as mulheres que têm nos acompanhado nesse projeto. Sim, essa foi uma senhora apoiada pelo financiamento da Fundação Vale, da Vale,
Todas elas sabem quais são as empresas parceiras que estão apoiando o investimento daquela região para elas especificamente. E assim, é difícil dizer a alegria que a gente sente quando a gente recebe um áudio desse. E muito importante dizer a importância da tecnologia nesse momento, a importância da existência de um celular, a importância da existência de uma internet, mesmo que fraquinha, dos interiores do Brasil, porque é por causa desse celular e é por causa dessa internet que a gente tem conseguido fazer essa inclusão e essa geração de renda com todas essas mulheres. Elas recebem os tutoriais de como costurar as máscaras por WhatsApp, elas recebem o termo de adesão do projeto que elas assinam por e-mail. Então, assim, todas elas estão precisando aprender a mexer em e-mail para conseguir receber essa documentação. Isso não tem sido um papel fácil das nossas articuladoras, mas a gente tem conseguido trazê-las à tona. E outra coisa muito importante para dizer também, elas precisam ter conta bancária própria. Muitas no projeto não tinham, nunca tiveram conta bancária própria. Pela primeira vez, puderam abrir a sua própria conta bancária. E isso está trazendo, além da renda, uma emancipação, né? Aquela potência feminina que diz o seguinte: agora eu sou dona do meu próprio dinheiro, eu sou dona da minha própria conta bancária. Então isso traz muito poder, muita potência para todas nós, né? E saber que essas histórias estão podendo acontecer por causa das máscaras no meio de um momento tão difícil que a gente está vivendo historicamente. E dizer também que não vai parar aqui. Quando a gente começou esse projeto, a gente em nenhum momento pensou o seguinte: não, vamos fazer um projeto de 3 meses só de renda e acaba e a gente vai embora. Não, a gente está construindo uma rede fortíssima. Cada uma dessas mulheres que estão nas suas regiões já fazem parte de um grupo de WhatsApp. Esses grupos de WhatsApp têm sido fortalecidos a cada dia e elas já estão conversando. A gente tem várias histórias de solidariedade lindas que aconteceram por causa da formação desses grupos de WhatsApp, por causa da formação dessas redes. Terminando a produção das máscaras, elas vão participar gratuitamente de uma jornada empreendedora dentro da Escola de Negócios das Artesãs da Rede Asta. Durante 6 meses, elas vão aprender o que é ser uma empreendedora e como viver do seu próprio negócio de costura. Muitas já estão inscritas, muitas já estão muito animadas com essa possibilidade e a gente está muito feliz em recebê-las para essa nova jornada, para essa nova vida que se abre. E aquelas que quiserem, de fato, entrar nesse universo empreendedor, aquelas que quiserem, de fato, fazer a sua nova história acontecer, elas vão receber todas as ferramentas possíveis para isso. Então, além da produção emergencial, dessa renda, da distribuição das máscaras, a gente também vai oferecer a rede, que já se formou. A gente já tem em Santa Catarina grupos de mulheres se auto-organizando para continuarem com os grupos e produzindo juntas e continuando pegando pedidos juntas e distribuindo a sua produção juntas. Esses grupos vêm para dentro da Rede Asta e a gente vai continuar mobilizando e ativando essas redes para que elas não morram. A gente tem histórias de quando aconteceu o furacão lá, o furacão há 2 meses atrás no sul, de mulheres que perderam completamente as suas casas. O rio invadiu as suas casas, elas perderam o telhado e ficaram com os filhos na rua e automaticamente mandaram essa informação no grupo de WhatsApp. Uma outra costureira que morava perto falou: vem para minha casa agora. E essa costureira acolheu essa outra mulher e dividiu a máquina de costura dela para que as duas pudessem fazer as máscaras e ganhar a sua renda para o projeto Máscara Mais Renda. Então, é esse tipo de situação que tem acontecido. A gente não vê com os nossos olhos, mas a gente escuta, uma escuta muito ativa com os nossos ouvidos e lê essas mensagens de uma forma muito emocionada, porque a gente sabe que isso, de fato, está mudando a vida das pessoas. E eu vou encerrar minha fala aqui, que eu acho que a gente tem muita conversa boa para trocar com essas mulheres maravilhosas que estão aqui hoje, mostrando um videozinho lindo também da Bela e da filha dela, a Jolaria. Eu sempre mexi com a costura, mas nunca fui uma profissional, assim, né? Que era o meu sonho. Comecei a costurar porque a minha mãe costurava. E ela queria que nós, as meninas da família, tivessem um ofício. E eu hoje tenho 51 anos e a vida inteira sempre costurei ao lado da minha mãe. Foi assim que eu comecei a costurar. Ver que o trabalho de costureira hoje, ele voltou a ser importante e tomara que fique, né? Porque todo mundo veste, mas nossas roupas não são feitas por costureiras como nós, artesãs. São feitas por fábricas, por robô. Sabe o que acontece? A gente começa
né, vai para o lado da costura, a mente fica realmente voltada para aquilo. Porque a minha mente realmente é uma coisa muito louca, né? Parece um polvo cheio de perna, de braço se movendo. Então, assim, mas quando a gente vem mais para a costura realmente acalma a gente, traz a gente mais para o eixo, né? Porque eu sou uma pessoa completamente fora do eixo. Até uma pessoa me ligou essa semana e falou assim: oi, Bela, eu sei que você é artesã, eu estou querendo fazer um trabalho com garrafa PET, mas eu preciso de uma pessoa fora da caixinha. Falei, você falou com a pessoa certa, minha caixinha já se desmanchou há muito tempo. Eu não tenho mais caixinha. E antes de eu passar a bola para a Alê, que é maravilhosa, nossa articuladora, eu recebi hoje de manhã, gente, esse texto lindo da nossa equipe do Máscara Mais Renda. De novo, queria agradecer toda a equipe do projeto, assim, realmente vocês têm sido incansáveis, as articuladoras, as gerentes, todos os grupos da Vale, de todas as empresas envolvidas, vocês têm sido incansáveis, e é muito lindo ver o envolvimento do time quando se trata desse trabalho. Então, queria só ler isso para vocês, que eu recebi agora. Vovó, o que eu posso fazer quando eu estou desesperada? Costura, minha menina, à mão, devagar, aproveitando cada onda criada com seus próprios dedos. Costurar afasta o desespero, vovó? Não. Costurando, bordando, você o decora. Olha para a cara dele, enfrenta-o, dá-lhe forma, atravessa-o e vai além. Realmente é tão poderoso costurar à mão, vovó? Claro, querida. As pessoas já não costuram e por isso estão desesperadas. As costureiras sabem que com agulha e linha você pode enfrentar qualquer situação escura, conseguindo criar obras-primas maravilhosas. Enquanto você move as suas mãos, é como se você movesse a sua alma de forma criativa. Se você se deixar transportar pelo ritmo repetitivo do remendo e do bordado, você entra em um verdadeiro estado meditativo. Você consegue chegar a outros mundos. E em aranhados de fios emocionais dentro de você, esse emaranhado se suaviza, sem fazer mais nada. Queria chamar a Alê Laurindo para contar um pouco dos bastidores desse projeto lindo. Alê? Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. É uma honra poder estar aqui com uma responsabilidade tão grande, né, representando aí as articuladoras do projeto, porque são mulheres potentes, maravilhosas, e a gente tem um time de ouro. Eu sempre falo que a nossa gerente, a Lívia Magalhães, teve uma sensibilidade ímpar ao escalar esse time e poder trazer para esse projeto pessoas tão comprometidas com o social. E a gente está lidando com pessoas, né? Então, para lidar com pessoas, a gente tem que ter, de fato, essa sensibilidade, esse olhar de cuidado e não olhar só números, né? Que também é importante, cumprir metas, cumprir números, mas, além disso, ter esse olhar especial para cada uma das pessoas que estão envolvidas no projeto. E foi isso que a Lívia fez quando nos convidou para participar. Então, é difícil falar do projeto sem nortear aqui as outras articuladoras. No caso, a articuladora, eu, Alessandra, faço a minha articulação com o Nordeste, né? Então, um grande beijo, inclusive, para as costureiras do Nordeste que estejam aí assistindo a gente, acompanhando conosco. E aí temos também a Fernanda, que está com o Norte, com a região do Norte, e a Gabi, que esteve no início, né, e depois a Fernanda, a região Centro-Oeste, a Wally, Sudeste com a Angélica, a Vanessa com o Sul, e também a Patrícia e a Karina, que vieram depois para somar no projeto. Mas o time é enorme, tem muita gente, né, e associadas aí, somando e fortalecendo cada vez mais esse time. E trabalhar com esse grupo é muito especial, porque a gente, como eu dizia numa das nossas conversas, é uma coxa de retalho maravilhosa, né, costurada mão a mão e cada uma com uma mão especial, porque a gente vislumbra uma coxa muito colorida e cada uma dessa equipe, dessas mulheres, tem uma cor dessa coxa. E aí não ficaria perfeita, né, se cada uma não trouxesse a sua cor.
E essas costureiras trazem esse brilho para essa colcha, porque cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua particularidade. E aí entrar nesse universo, desde o início do projeto, que foi, como a Alice disse, em relação a entrar nesse universo que muitas não tinham essa acessibilidade ao mundo digital, né? Então ter essa confiança de como a gente passar para elas, por exemplo, os formulários para elas preencherem, e aí elas terem acesso a passar a documentação, trabalhar, conquistar essa confiança de conta bancária, e elas terem a certeza que iriam receber por um projeto que elas nem tinham conhecimento se daria certo ou não. E aí, a partir dessa confiança, estabelecer essa relação, né, que seria contínua durante esses 3 meses ou mais, mas que a gente poderia fortalecer esse vínculo. E aí vem toda uma relação afetiva diante disso, porque não é só o tutorial de costura que está envolvido, e sim a relação do dia a dia. É um familiar que ficou doente, e aí atrasou a produção daquela semana, alguém da família que pegou o Covid, e aí ela teve que não pôde produzir, então por isso estava justificando a produção, mas fica tranquila porque num outro bairro a máscara não vai ser contaminada, então ter todo o cuidado para explicar, inclusive, por que ela atrasou a produção. Enfim, é uma relação muito rica, né? E o cuidado dessas mulheres tem, o carinho que cada uma dessas mulheres tem na confecção das máscaras, porque muitas, inclusive, agora na finalização da produção, que estava no processo já de entregar para as instituições, que elas colocam laços, a gente brinca até que tem uma disputa, né, entre cada uma de como elas iam entregar essas máscaras. Então, colocam em embalagens, com caixas, com laços, fazem etiquetas todas coloridas, e aí depois elas ficam com ciúmes de entregar as máscaras, né, porque agora que eu fiz, como eu vou entregar? Mas aí quando elas entregam, elas veem que vai ser por um bem maior, e aí a instituição é na região, de fato, que ela sempre morou, e aí elas têm esse olhar, porque o filho estudou na escola que ela estava entregando, porque era uma escola de periferia, e que já fazia todo o atendimento ao público, e que a gerente daquela escola sempre labutou, sempre também fez uma caridade para a comunidade, e ela nunca pôde ajudar, e agora era a oportunidade dela estar ajudando aquela comunidade, então ela volta com esse brilho, com esse contentamento, né? Poxa, eu pude de fato ajudar minha comunidade, e agora o sentimento é só de gratidão. Então, assim, esse projeto ele traz um momento de reencontro fantástico. Então, desde do início, de pessoas que se reencontraram para levar o projeto adiante, como na ponta, quando essas costureiras começam a se reencontrar com a sua própria comunidade. Então, em algum momento, algumas pessoas do projeto acabaram se reencontrando de uma forma ou outra, principalmente pessoas que estão ligadas ao social, né? Porque sempre se encontram ou se reencontram. E na ponta, com as costureiras, não é diferente. Então, é muito rico, né, quando a gente traz essas histórias, essas cores, e essa possibilidade que elas têm, justamente nos grupos de WhatsApp, de estar ali demonstrando o que cada uma faz. São artesãs, para além da costura, ela trabalha com outros materiais, e aí elas podem trocar informações, como você faz isso, como você faz aquilo, e o grupo acaba sendo solidário também, né? No início, por exemplo, como você fazia, estava logo no tutorial, como você faz a costura? Vamos formar um outro grupo e deixar esse específico para trabalho, e nesse outro grupo a gente pode trocar ideias de outros pontos, de outras informações, e aí foi formando uma rede justamente de apoio mesmo, de como elas poderiam trabalhar fora essa questão das máscaras. E aí há uma amizade para além disso. E agora, finalizando o projeto também, nessa questão de, olha, sobrou máscara, a minha faltou 2, posso pegar com você? Como que eu posso fazer? Então, assim, essa rede de apoio entre elas é fantástico. Teve das minhas que eu perdi o contato, eu não consegui falar. Eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, será que deu pau no celular? Ou será que aconteceu alguma coisa? E eu falei, gente, alguém tem o contato dela? Alguém consegue falar? Mas na hora o grupo se mobilizou, já foram na casa dela, sabe? Assim, é muito rápido. Não, eu vou lá, pode deixar, eu já vejo o que está acontecendo. Aí foram até lá, de fato, ela tinha perdido o chip, deu problema lá, enfim, conseguiram falar, já deram um retorno imediato. Então, assim, essa ânsia de se ajudarem, sabe, essa rede solidária é muito bacana, e assim como nos outros grupos também, já vieram relatos, vieram
histórias de autoajuda fantásticas, porque é algo que, assim, com todo respeito, só mulher pode ter e pode oferecer esse autocuidado, né, esse altruísmo que a gente sabe que é muito peculiar de cada uma de nós. Então, a mensagem que fica é de que é uma troca muito bacana coletivamente, de que ninguém entrou nesse projeto só para ensinar. De toda forma, a gente sai com uma bagagem imensa de aprendizado em todos os sentidos, porque cada dia a gente aprende um pouquinho, seja com a costureira, seja no nosso grupo, seja, enfim, com cada experiência que a gente vai trocando, porque vai se somando, né, de certa forma, essa relação humana que a gente deve ter e cada vez mais humana, porque a gente vive num momento pandêmico que ninguém estava preparado para isso. E aí cada um tem as suas dores, cada um tem as suas angústias, os seus medos, e aí passar esse momento juntos tem sido muito enriquecedor para todos, né? E a gente até fala no grupo que daqui, sei lá, 10 anos, oxalá, esteja tudo resolvido, não tenha vindo um novo vírus, e alguém pergunta, lá em 2020, o que você estava fazendo, né? Naquele momento que teve aquela pandemia, e todas nós vamos poder falar, estávamos ajudando a salvar vidas. Então, é nisso que a gente acredita, que essa rede possa cada vez mais se fortalecer e levar adiante esse sentimento de que a gente se fortaleceu e a gente aprendeu muito com esse projeto. Gente, a Alê, maravilhosa, junto com toda a equipe, assim, somaram e de verdade estão construindo, ajudando na construção dessa grande rede, né? A gente tem uma roda de conversa maravilhosa aqui pela frente, tem muita coisa nos bastidores, né, Flávia? Vou chamar a Flávia aqui agora, que foi uma dessas mulheres loucas que entraram na nossa vida, porque eu acho que, né, quem não é um pouco louca aqui, né? Se a gente não fosse um pouco louca, a gente não estaria fazendo essa coisa acontecer. Queria que a Flávia contasse um pouquinho também como é que foi essa jornada, Flávia. Alice, vocês já falaram tão lindo, eu só quero agradecer e dizer que somos loucas e sonhadoras, né? Acima de tudo, sonhadoras. Então, assim, a gente aqui na Vale, né, a gente queria muito fazer alguma coisa, né? E a gente queria muito fazer alguma coisa para as mulheres e com as mulheres, até porque eu tenho o privilégio de compor aí uma equipe de mulheres incríveis e super animadas e, para usar a sua expressão, por que não, né? Muito loucas, assim, muito sonhadoras e muito poderosas. A gente queria muito fazer alguma coisa, a gente queria muito que fosse pensado por mulheres e para mulheres. A Vale já estava envolvida numa série de outras ações e a gente queria dar nossa contribuição lá pelo social. Mas a gente não sabia exatamente o que e nem como. E aí que eu acho lindo, assim, que a gente vai recorrer as pessoas que a nossa rede, né? A gente devia estar contando quantas vezes a palavra rede foi dita aqui hoje, né? E é uma rede formal e informal, é uma rede de confiança, que eu acho que é a grande mensagem desse projeto, pelo menos para mim, que eu vou levar, que eu vou contar lá na frente, Alê, do que eu estava fazendo boas relações, assim, eu estava construindo uma rede poderosa. E aí eu fui recorrer a uma pessoa que eu vira e mexe e recorro, porque é uma referência aí, tem sido cada vez mais, que é a Eliana Souza. E a Eliana é dessas pessoas que, muito ocupadas, mas que param tudo diante de uma ideia que parece fazer sentido, né? E aí a Eliana para tudo e literalmente me dá uma aula, né, sobre os diferentes impactos da pandemia nas mulheres e sobre o que a gente podia fazer. E aí me contou de várias iniciativas parecidas com aquela que eu estava começando a desenhar, de máscara, de outras empresas e iniciativas incríveis também, super fortes, mas que estavam mais direcionadas para mulheres que já estariam mais organizadas em grupo. Falou, mas tem um grupo de mulheres autônomas que estão em casa por diferentes motivos, que chegar nelas é muito difícil e é muito importante. E botou esse sonho ali, né, na minha mente. E a partir daquele momento, onde a ideia, você se apaixona, eu falei, como fazer isso? Como é que a gente, do lugar onde a gente está, uma fundação, mas uma fundação corporativa,
com muitos processos, né? Muitas questões. Como é que eu vou chegar nessas mulheres maravilhosas, mas que eu não conheço? Que vocês contaram uma porção de coisa aqui importante, às vezes não tem conta. Como é que elas vão passar por esse processo de uma grande corporação e mesmo de uma fundação? E aí é que eu digo, a Eliana, então, além da aula, ela faz uma outra coisa que é muito poderosa, que é disponibilizar a rede dela. Aí a sua rede vai se ampliando, né? Porque é uma falha aqui, mas eu não conhecia a Rede Asta, né? Como pode isso? Hoje eu me pergunto, mas a verdade é essa. E a Rede Asta me é indicada simultaneamente por duas mulheres que eu tenho profundo carinho e admiração, a Eliana e também a Márcia Soares, do meu time que cuida do Fundo Vale. Então, eu já chego na Rede Asta assim, com a indicação incrível e sabendo muito mais desse assunto com a aula que a Eliana generosamente me deu. Então, eu vou passar a bola aqui para a Eliana, que eu queria muito que ela contasse para vocês aqui um pouco do que ela me contou, mas antes disso, eu queria só agradecer meu time imensamente, especialmente as mulheres. André está aqui com a gente, Pâmela eu sei que está também, Luciana, a Márcia, que eu já citei. Gente, tem tanta gente, mas eu queria agradecer porque fazer o que a gente está fazendo sozinho é simplesmente impossível. Além do que não ia ser tão divertido, né? Então, é uma dupla alegria estar aqui hoje com vocês. Eliana, por favor, se você puder repetir de novo com uma generosidade enorme, eu te agradeço. Bom dia a todos e todas. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, trocando ideias, compartilhando assim, experiências, né? E assim, acho que é muito importante a gente ter esse momento de poder refletir sobre projetos como esse, né, tão potentes aí, como a Alice apresentou, né, como a Lê apresentou, e projetos potentes que se encontram com, né, fundações também potentes, por outro lado. Então, para mim é muito, assim, eu fico muito alegre, muito contente de ver que uma conversa, né, gerou uma possibilidade da gente interferir em algo totalmente estratégico e importante para algo que nós estamos vivendo de muito difícil nesse momento do país. E questões tão singelas, talvez tão simples, elas podem gerar tudo isso que a gente está falando aqui. Então, acho muito importante ressaltar que uma primeira coisa, porque assim, eu fiquei pensando no que eu ia conversar com vocês hoje, e aí ouvindo as pessoas, assim, eu acho que eu vou mudar um pouco o que eu ia trazer, né? Porque eu acho que a gente está numa oportunidade aqui de um diálogo, de uma reflexão transparente para olhar para coisas que são potentes, mas também para processos que a gente vive, né, ao longo do tempo e que talvez, se a gente pudesse entender melhor esses processos, se esses processos pudessem influenciar mais empresas, fundações, a situação que a gente vem vivendo, inclusive nessa pandemia, talvez ela pudesse ser diferente, porque a gente já estaria, de alguma maneira, engajado em coisas mais estruturantes para as pessoas que mais precisam desse país. A gente está falando aqui de pessoas que, como a Alice mostrou no vídeo, que elas são negligenciadas naquelas coisas que elas são que é mais básico para qualquer pessoa, né? Tem gente que nem acredita que tem pessoas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que não tem ainda a certidão de nascimento, que não tem um telefone. E lá no interior do Maranhão, né? É o interior do Maranhão, mas a gente tem isso, por exemplo, no Rio de Janeiro também. Então, a gente tem um país que é muito desigual, muito contraditório, e que a gente precisa, de alguma maneira, olhar para isso. E eu acho que uma ação como essa, por mais que a gente olhe só essa coisa que a Alice traz, né, de estar atingindo pessoas, de estar tocando... Esse é um caminho que talvez pareça uma coisa simples, mas é um caminho muito virtuoso, eu diria, para olhar para algo que é muito assim, profundo do ponto de vista da desigualdade. Para quem não me conhece, eu cresci em uma das favelas da Maré, que é a Nova Holanda,
tem toda uma inserção no movimento comunitário da Nova Holanda e da Maré como um todo, porque a Maré, na verdade, se tornou um maior conjunto de favelas no Rio de Janeiro. Foi um conjunto que foi, na verdade, criado, né? Ele se estabeleceu a partir de políticas habitacionais da Prefeitura do Rio, do Governo do Estado. Tem 140 mil pessoas, é maior que 96,4% dos municípios brasileiros, então a gente tem uma complexidade dentro desse conjunto de favelas que está no centro da cidade do Rio de Janeiro, por estar entre as principais vias de acesso da cidade, você não entra no Rio sem passar pela Maré, então tem um conjunto de desafios e questões de dimensões de cidade. Então, nesse processo, a gente foi criando, tem toda uma sociedade civil muito organizada, que eu faço parte desde criança desse processo. As mulheres, elas foram fundamentais, né? Toda essa organização surge a partir de grupos de mulheres que lutavam por água, né, para ter água encanada. Então, uma coisa muito enraizada, essa coisa do papel da mulher nesse processo. E aí, a gente criou uma organização que é a Rede da Maré, que tem todo um processo de enraizamento, de identidade, ali naquele conjunto de favelas. Então, a gente trabalha numa perspectiva de impactar, do ponto de vista histórico ali, a melhoria de qualidade de vida, acesso a direitos, coisas que não são simples nesse território. A gente tem um componente que é muito determinante, que é a questão da falta de segurança pública. Então, a gente tem uma violência do Estado, uma violência de grupos armados, fora todas as outras violações que acontecem. Então, é um desafio atuar ali. Mais uma coisa que eu aprendi, que eu, dialogando aqui com o que a Alice traz, é muito importante a gente trabalhar uma perspectiva, quando eu estou falando desse lugar, uma perspectiva territorial sobre o que a gente vai trabalhar. A gente vê projetos muito interessantes, projetos sociais muito importantes e interessantes, que atingem pessoas, assim, e muitas vezes números significativos de pessoas, mas a falta de uma perspectiva de contextualizar, né, os processos e pensar como esses processos eles são interrompidos do ponto de vista da desigualdade na estrutura em que eles estão colocados socialmente, isso é muito importante. Então, quando a gente está falando das costureiras, a gente está falando das mulheres, a gente está falando de um segmento da nossa sociedade que, se houver um investimento, né, real na vida dessas mulheres, no sentido de melhorar a condição de vida delas, no sentido de melhorar a renda delas, certamente você vai ter um impacto, né, social em outras dimensões. Então, quando a gente olha para um território como a Maré, que tem 140 mil pessoas, e um dos projetos que a Rede da Maré, a partir do eixo de desenvolvimento territorial, prioriza, é um espaço chamado a Casa das Mulheres da Maré, a gente resolveu escolher um segmento da sociedade ali, local, para dizer, a gente tem que investir nesse segmento em todas as dimensões, porque esse segmento, se ele, né, melhorar, se ele for realmente a gente reconhecer os direitos desse segmento e ele conseguir ter uma vida, uma melhoria de qualidade de vida, o conjunto do que está em torno dessa mulher, vamos dizer assim, vai melhorar também. Então, essa é uma estratégia. Assim como a Rede da Maré tem uma estratégia territorial, ou seja, olha para um lugar e todos os problemas que tem em torno desse lugar, olhar para esse segmento e pensar quais são todas as questões que estão em torno da vida das mulheres, que fazem com que a gente seja uma sociedade em que a mulher, que historicamente é subjugada, que historicamente está numa condição inferior, que historicamente sofre violências aí, né? Eu preciso falar das estatísticas de violência contra as mulheres. Se a gente investir para que esse segmento, que é a maioria da nossa sociedade, inclusive em termos numéricos, ela possa atingir uma condição de isonomia e de igualdade, né, em todas as camadas, certamente a gente vai poder olhar para outras questões. Então, quando eu falo
ter um olhar territorial é ter um olhar focado em algo que, do ponto de vista do nosso sistema, da nossa estrutura, possa de fato fazer diferença, possa de fato ser medido, o que a gente alcança, né? Então, a gente escolheu também, dentro da campanha que nós fizemos na Maré Não Coronavírus, a dimensão da geração de renda para as mulheres. E trabalhamos a questão da refeição, da alimentação, da produção de refeições para a população de rua, que as mulheres puderam, né, um número significativo de mulheres puderam trabalhar e manter a sua renda, e também fazer máscaras. 54 costureiras, elas se engajaram também nesse processo para gerar renda. Mas tudo que a gente pôde fazer na campanha para que as mulheres se envolvessem, porque 39% das mulheres ali naquele território da Maré, especificamente, elas são responsáveis pelo sustento da sua família, né? Eu não vou falar chefe de família, porque chefe de família é homem, e as mulheres não são chefes de família, elas são mulheres que são responsáveis pelo sustento das suas famílias. E aí, assim, se tem 39%, então vamos investir para que esses 39% ali possam ter renda e possam sustentar a sua família e possam olhar para outras questões que, por exemplo, a Lê falou aqui, que é a questão do cuidado de outras coisas que as mulheres têm do ponto de vista das suas práticas, da sua maneira de estar no mundo, né? Então, queria ressaltar a importância da gente poder conversar com corporações, né, com quem investe nesse país e tem uma sensibilidade com a questão social, a gente pensar que, para vencer a desigualdade, tem que olhar, né, tem que ter um olhar específico para cada região, para cada demanda, para cada segmento que a gente tem, porque é dessa maneira que a gente vai poder, de alguma forma, dar um retorno importante para o tamanho do problema que a gente tem. E a gente tem uma coisa muito positiva, assim, para finalizar aqui esse primeiro momento, que é o seguinte: a pandemia trouxe algo para mim que foi muito curioso, que, sim, muitas coisas que, nesses, sei lá, quase 40 anos de tentar elaborar projetos, buscar recursos, tem gente que eu, há 15 anos, quero chegar perto, né? Tem gente que eu, há mais de 20 anos, tento convencer que um investimento num território como o da Maré, no Rio de Janeiro, vai ser uma melhoria para o Rio de Janeiro. E quando veio a pandemia, né, e eu comecei a pensar o que a gente podia fazer lá, sem sair do nosso foco, essas pessoas chegaram, né, de uma maneira muito rápida, e todos os processos burocráticos para a gente acessar, muitas vezes, recursos foram simplificados, porque as pessoas entenderam algo que é muito importante no Brasil, que é a urgência. A gente tem urgência de fazer as coisas acontecerem. A gente não pode naturalizar que é um país que morrem 60 mil pessoas por armas de fogo, né, todos os anos, e agora a gente tem aí essa quantidade de gente morrendo pela pandemia. Então, acho que foi um momento também importante que mobilizou pessoas de diferentes camadas que chegaram junto, né, e que era antes, às vezes, impossível pensar que eu conseguiria falar com essas pessoas. Então, é isso, gente. Obrigada, Eliana. Obrigada a Lê, a Alice, a Flávia, todas que fizeram, né, esse posicionamento até esse momento. É impressionante, né? Tanto o projeto, a dimensão que tomou, e essa rede de contatos que a gente está falando aqui, essa rede que se forma e que realmente demonstra, né, o poder da gente se unir e ter um propósito em comum. Eu acho que vou pegar essa deixa da Eliana nessa questão da responsabilidade social e jogar a bola para a Olinda, né? A Olinda que está aqui representando a Petrobras, e assim como esse projeto também tem Vale, a gente vê esses grandes nomes, né, no setor empresarial do Brasil. Quando a gente fala de responsabilidade social, a gente pensa muito nessa conexão e esse entendimento, né, de como endereçar problemas sociais e realmente trazer uma resposta para algo que é realmente necessário. A gente sabe que a Alice falou essa resposta que em um mês a gente já tinha o projeto, né, rodando,
isso não é uma realidade todos os dias dessas empresas. Então, conta pra gente como que esse projeto chegou, né, em você na Petrobras e como que a gente, seguindo em frente, né, o aprendizado desse programa, como que a gente dá uma resposta no momento emergencial que ninguém estava preparado para a pandemia e como que a gente está realmente mudando essa visão. Bom dia a todos. Um enorme prazer estar conversando com esse grupo de mulheres. É uma super oportunidade de a gente entender melhor os desafios que todas nós vivemos no dia a dia, cada uma à frente e na condução do trabalho, né? Para a gente chegou de uma forma muito, vou dizer assim, natural. É um desafio levar projetos da Petrobras, né? A gente tem as chamadas e tudo mais, e que surpreendeu, né? A forma, a agilidade, né, Alice, como a Petrobras entrou no projeto e tal. Então, assim, não tem como a gente não falar da influência de uma rede de confiança, né? A Andréia Rabetin chegou na Petrobras com essa proposta, e um conhecimento muito real das necessidades e apresentadas, né? Então, é um conjunto de estratégias que levou uma resposta rápida. Primeiro, a Petrobras, a gente aposta muito na parceria, no trabalho integrado, todas as nossas iniciativas no programa Petrobras Socioambiental é realizado por meio de parcerias, então já havia essa abertura, né? E o momento de crise levou assim, diferentes frentes, as organizações tentarem ajudar. Então, é muito forte, eles ainda estão, e a gente não pode deixar essa oportunidade passar, tirando proveito de um momento crítico como esse que a gente está vivendo, que é o momento de pandemia. A gente não pode viver, não pode apagar isso. Isso está acontecendo, isso acabou, mas a gente tem aprendizados, e um dos aprendizados que a gente dá como essa, é olhar para essa realidade. Eliana trouxe essa questão territorial, né, essa diversidade de realidades territoriais que a gente tem no Brasil continental, como é que a gente vive, e empresas como Vale, Petrobras, têm oportunidade pela ampliação de muito forte a crença de que é necessário a gente conhecer profundamente essas realidades para entrar numa linha de atuação que possa, de fato, gerar transformação, a transformação desejada pelo próprio território, não por nós, um agente que chega ali. Então, o somar, o estar junto, que o projeto Máscara Mais Renda tinha tudo a ver com essa linha de trabalho que a gente acredita e que a gente está muito disposto a continuar atuando nessa linha, né? Então, assim, tem alguns aprendizados que eu acho sensacional, né? A Alice terminou a apresentação dela com um poema lindo que fala da importância de a gente, com agulha e linha, a gente costura sonhos, né? Eu vou, na minha mineirice, né, falar que a gente cose, né, o cose com S, né? E esse coser, esse fazer junto, essa coxa de retalhos, né, que também foi falado pela Alê, é a coxa de retalho que é a cara do país, que é essa diversidade, essa cor, e é isso que a gente tem que fazer. E empresas como a nossa, né, um momento como esse leva a gente a repensar muitas questões também. E a gente está nesse momento de repensar esse jeito de fazer, esse desejo de querer gerar transformações positivas, que é legítimo, que todo mundo quer, mas que esse momento descortina uma realidade que mostra que existem potencialidades enormes nas comunidades, nos territórios. As respostas que a gente vê pelo projeto, né, que emociona quando eu ouvi aí a fala, né, da Maria Dilce, lá do Maranhão, cada um com sua história,
e deve ter um leque de histórias aí com narrativas que não fala, que a gente nem considera no dia a dia, mas que toca profundamente, né? Então, assim, é olhar com os olhos, né? Mas esses olhos que não vê só essa realidade, mas que toca o coração, e a gente tem que aproveitar esse toque do coração aí para continuar fazendo a diferença. Então, foram muitas as oportunidades, a integração numa rede de mulheres, né, mulheres fortes de um lado que querem fazer a diferença, e mulheres distantes da nossa realidade, como a Maria Dilce, como N outras que falaram aí nos vídeos, que existem mais exponencialmente N outras esperando. Me chamou muita atenção o mapa de distribuição do projeto, né? Sensacional. É a realidade que a gente tem no Rio de Janeiro, a gente tem no Maranhão, a gente tem aqui em Minas, a gente tem no Brasil inteiro. E a gente que fica nos grandes centros, muitas vezes a gente não conhece o que está na periferia, onde as pessoas estão dentro da nossa casa também, convivendo com a gente, mas a gente não tem a leitura de como as coisas acontecem por lá, e não é só o lado negativo, a gente não tem a leitura do potencial transformador que essas comunidades têm. E aí o exemplo desse projeto, Fazenda, é também a oportunidade da gente, nós apropriamos desse processo transformador, que gerou transformação em várias frentes, porque a logística de chegada, né, de acesso, de gerar essa oportunidade, de trazer as histórias de volta, de distribuir as máscaras, ela é enorme, ela não pode ser perdida só aí, né? A gente tem a oportunidade de usar esse aprendizado do lado de cá, desse grupo, nosso grupo, a gente que está tendo a oportunidade de compartilhar essa vivência, né, aqui agora, aproveitar para repensar e identificar outras oportunidades de fazer acontecer, como Máscaras Mais Rendas tem feito. Voltando no estímulo aí que a Jamile me deu, né, de falar como que esse projeto chegou até mim, chegou por meio da Andréia, né, e pelas pessoas que trabalham comigo, a Marcela, o Edélcio, que receberam o primeiro contato, conheceram os projetos e trouxeram com a mesma energia com que foi apresentado para eles, né? Então, assim, olha, sensacional o projeto. Essa textura aí que a gente está vendo aqui, sentindo na participação do grupo, desde ontem com a nossa prosa de ensaio, né? As pessoas que tiveram a oportunidade de lidar, e aí as pessoas que estão mais distantes estão lidando com o burocrático de fazer isso acontecer, para que a gente possa entrar, né? As pessoas que estão lá com a comunidade, tem uma parte da nossa equipe e parceiros que estão também à frente desse contato direto com a comunidade, as histórias que chegam para a gente, elas são contagiantes da mesma forma. Então, eu fui contagiada da mesma forma que eu acredito que cada um de vocês, e entrei nessa história, e aí eu acho que dá para perceber, a gente está distante, mas ao mesmo tempo juntos, né? Dá para perceber, assim, a alegria que eu agora, falando com vocês, sinto pela oportunidade de estar convivendo com histórias como essa, e contagiada pelo desejo de vale a pena a gente apostar no desconhecido. Tem muitos desconhecidos nesse nosso Brasilzão. Pessoas como a Maria Dilce, que estão lá esperando. A contribuição vai alavanca para uma transformação que vai continuar, não vai parar aqui. Vai continuar, e como a Eliana falou também, né, são mulheres que são responsáveis pelas suas famílias, são responsáveis pelos... A gente tem uma profundidade. E essa atuação da mulher, há N pesquisas que mostram isso, né? A capacidade de transformar uma mulher na sua nação, na sua comunidade, no seu território, a partir da vida delas. E acho que Maria Dilce passa a influenciar a gente também, numa distância física tão longe, tão distante de fato, mas tão próxima, porque toca profundamente o coração, e a gente vê que a gente está no caminho certo ao apostar
nas grandes potencialidades que a gente tem nesse país. Obrigado, Linda. E não sei que está sentindo essa energia, não. A gente tem até aqui nos comentários, no chat, as pessoas falando que dá para sentir a energia poderosa desse. Então, todos estão de parabéns. E eu acho que esse projeto demonstra essa solidariedade, esse trabalho. Está levantando aqui o dedinho, mas é para você mesmo que vai a próxima pergunta, porque apareceu aqui várias vezes no chat a pergunta sobre a seleção das costureiras, como foi feito, qual o critério, e se ainda está acontecendo, se você puder direcionar aí, porque apareceu várias vezes no chat. Gente, é muito legal, né? Nossa, tão emocionante, é muito bom, porque apesar da gente estar distante, a gente consegue sentir a nossa emoção, a nossa energia, é tão bonito isso, eu não tenho palavra para descrever. E uma coisa que, antes de eu responder, porque eu tenho sentido muito nesse projeto, tenho certeza que a Eliana também está com essa mesma sensação, é que eu nunca vi parceiros tão envolvidos. A gente que lida com projeto social e com investimento social privado há tantos anos, muitas vezes a gente recebe aquele investimento de uma forma meio pro rata, assim, ele chega, a gente opera o projeto, faz 2 reuniões e encerra o projeto. Dessa vez não. Dessa vez a gente tem um contato muito próximo, muito humano. Eu sinto uma humanidade muito grande. Esse investimento não é só investimento, é muito mais investimento. A gente sente uma vontade muito grande de fazer o projeto acontecer, da Petrobras, da Vale, de tantos outros parceiros. A BRK Ambiental, que entrou agora e virou parceiro, agora do segundo tempo, né? A gente tem tido umas questões incríveis de trabalhar em Araguaína, no Tocantins, que a gente honestamente, eu nunca nem ouvi falar o nome dessa cidade. E a gente está trabalhando com costureiras em Araguaína, uma delas nos chamou muita atenção. Ela é surda e ela tem problemas de letramento. Como que a gente vai fazer um trabalho que é 100% via WhatsApp, telefone, com uma pessoa que não consegue, às vezes, ler ou escrever? E a gente não desistiu dela, a gente falou, nós vamos conseguir fazer o trabalho com ela. E a gente acionou a vizinha dela. Então, a vizinha, que também está no projeto, é a pessoa que vai ler todas as mensagens para ela ao longo do projeto, e ela vai sentar na máquina e vai costurar o desespero dela através desses pontos. Então, é muito incrível essa rede de relacionamento que está se formando, não só por os fazer acontecer, indicando as pessoas, sabe, assim, ajudando a gente a moldar esse projeto, porque ele tem um padrão, mas ele foi se moldando com a expectativa de cada território, de cada parceiro, de cada envolvimento. Então, é muito lindo isso que está acontecendo. De verdade, a gente percebe que tem um ser humano ali por trás da solidariedade, né? E respondendo à pergunta, gente, nós estamos quase encerrando as inscrições para o projeto, falta muito pouca gente. Possivelmente a gente vai ter algumas aí, talvez umas 30, 40 novas costureiras entrando para a gente encerrar o número de 2.000. Então, falta muito pouco. A inscrição ela foi feita de 2 maneiras. Ou a gente trazia do nosso localizador, estava inscrito no localizador da Astra, dentro do nosso site. A gente fazia uma triagem de acordo com o território que cada empresa escolhia. Cada empresa queria impactar o território na qual ela atua. Então, a gente fazia essa triagem de acordo com o território. Ou a própria empresa, que já trabalha com projetos sociais, que já tem atuação em associações de costureiras, de artesãs, indicavam as mulheres com as quais elas queriam trabalhar. Então, a seleção foi feita dessa forma, Jamile. Ótimo, obrigada. Outra pergunta que apareceu aqui no chat, que é parte das nossas discussões, né, é em relação à continuação. Acho que você já comentou sobre isso, Alice, sobre essa jornada do empreendedorismo, que a continuidade realmente ajuda para essas empreendedoras continuarem seu trabalho. Acho que você também comentou sobre a inclusão digital e talvez acho que é a pergunta sobre legado, né, desse projeto. Talvez a Lê pode comentar um pouco sobre isso. Como que esses próximos passos, né, e até endereçando a audiência, que eu acho que tem muita gente da Petrobras, da Vale, como que a gente continua, né, trabalhando em conjunto e utiliza muito desse aprendizado para continuar nessa linha e pensar realmente em como continuar essa construção. Ale, quer falar? Em relação a essa questão do legado, é muito
que essa troca entre as artesãs e costureiras está sendo fundamental justamente para o crescimento, tanto profissional como pessoal de cada uma delas, porque muitas moravam próximos, mas não se conheciam, mesmo morando na mesma cidade. E essa rede, mais uma vez a rede que foi ampliando, tem sido fundamental para essa experiência, né, de cada uma. E que vai para além do projeto. Isso a gente não tem mais dúvida que vai ficar. E eu penso que a Escola de Negócios vai possibilitar ainda mais essa afinidade, esse crescimento de cada uma. Acredito que muitas vão aderir, sim, porque despertou, né, essa chavinha dessa autonomia, delas não terem conta, sempre era ou dependente do marido, ou dos filhos, ou nunca despertaram, por que eu tenho que ter minha própria conta, se meu filho pode sacar para mim, ou se meu marido sempre, né, fez isso por mim. E aí essa autonomia, né, não, agora eu tenho minha própria conta, o que é uma conta digital, né, eu posso abrir, agora tá lá no meu nome, e aí elas vêm todas empoderadas, agora tem, ó, no meu nome. Então, esse mexer, né, essa questão dessa autonomia, esse empoderamento das próprias ferramentas tecnológicas, seja o WhatsApp, seja preencher um formulário, seja abrir um e-mail, que não mais depender do filho para responder o e-mail, olha, agora eu já tenho minha própria conta de e-mail. Então, tudo isso já foi deixando uma chavinha para elas quererem mais, para elas entenderem que elas podem mais para além, né, do que ficou no projeto. Então, a própria participação nesse chat de hoje, nessa roda de conversa, já despertou também, como eu posso colocar o nome do meu ateliê na inscrição. Então, tudo isso eu penso que já vem somando um empoderamento, né, uma outra ideia de que elas não se reconheciam como artesã muitas vezes, ou não tinham essa noção da importância que cada uma delas tem. Então, e a gente tenta mostrar isso o tempo todo. Vocês são a chave desse projeto, a protagonista desse projeto. Sem vocês, esse projeto não estaria tendo o sucesso que tem, porque vocês fazem acontecer, fazem mover essa roda, e só está dando certo, muito certo, porque vocês estão fazendo isso ficar lindo. Então, e é isso que movimenta o tempo todo. Então, eu penso que, assim, elas são, de fato, as protagonistas, né? E isso tem dado um incentivo muito bacana, nesse sentido delas continuarem, ampliarem. A gente recebe fotos, tipo, olha, meus guardanapos, como eu posso publicar nas redes sociais, o que você acha, tal. Então, assim, eu estou fazendo camiseta agora, o que você acha de eu fazer tal frase? Então, são várias coisas que estão estimulando já para outras ideias, para outros comércios, para outros empreendedorismo a partir do projeto. Nós tivemos casos no projeto, gente, de mulheres que nunca costuraram na vida, de mulheres que trabalhavam como domésticas em casas de família, e aí perderam seus empregos, foram uma das mais afetadas, né? Não conseguiriam mais estar nas casas de família, e elas aprenderam a costurar. Pegaram uma máquina, pediram para uma amiga para ensinar, aprenderam a costurar e estão costurando máquina. Eu acho que isso que a Alê falou, né? Um novo universo, uma nova profissão, uma nova possibilidade se abriu para elas. Então, acho que isso é um impacto muito poderoso do projeto. O outro é essa possibilidade de aprender, ter ferramentas do, tá bom, eu sei costurar, mas e aí? O que eu vou fazer com isso? Eu posso vender? Como é que eu vendo? Que preço eu coloco? Né? O que é esse negócio de ser empreendedora? Eu não sei o que é ser empreendedora. Minha vida, o meu sonho era ter uma carteira assinada. O meu sonho era ter uma carteira assinada. Como é que eu posso agora viver do que eu faço com minhas próprias mãos, nesse estado meditativo que é lindo? Então, isso vai abrir esse novo leque, a gente vai oferecer essas oportunidades. Uma outra coisa que a Eliana fala que me toca muito, assim, que de verdade eu acho que é o caminho, concordo muito, é a história do território. Então, como é que a gente vai separar e ao mesmo tempo unir todas essas 2.000 mulheres dentro dos seus territórios? Não tem nenhum caso de ter apenas uma mulher numa cidade. Em todas as 122 cidades que o Máscara está operando hoje, tem mais de 2 ou 3 mulheres. Então, como que nessas micro-redes, às vezes, 2 ou 3 mulheres, isso pode começar a virar uma coisa maior? Em lugares onde a gente tem 20 mulheres, como é que essas 20 mulheres se auto-organizam
para começar a empreenderem juntas. É isso que a Rede Astra tem visto ao longo dos nossos 15 anos de história. As redes são os impactos indiretos do nosso trabalho, né? O direto é o que a gente sabe, nós vamos gerar 6 milhões de reais em renda para 2 mil mulheres. E os indiretos? E essas mobilizações, e todo o dinheiro que está sendo conquistado com a venda de um produto que a gente nem sabe que elas criaram depois das máscaras. E as máscaras que elas estão fazendo para vender, fora as que a gente mandou nos kits para produzir para o projeto. Então, assim, tem um monte de impacto indireto acontecendo, e a gente está tentando só nos depoimentos descobrir quais são. Gente, é esse negócio, né? Quando a gente começa a conversar sobre algo que todo mundo tem essa paixão pela iniciativa, o tempo passa muito rápido, né? A gente está aí a 10 minutos do encerramento, então eu queria pegar esse espaço, na verdade, para começar, né, a agradecer a todas vocês que participarem, mas eu queria dar aí 1 minuto e meio para cada uma, para realmente falar sobre essa influência, né? Acho que toda essa conversa já demonstra, né, a influência de sermos mulheres e estamos na liderança de um projeto como esse para incentivar e para ajudar, né, para realmente abrir esse espaço para um projeto de sucesso. Queria começar com você, Eliana, em relação a visão de futuro, né? A gente falou muito sobre aprendizado, sobre a necessidade realmente de uma ação de urgência quando algo como o Covid acontece e em projetos como esse. Queria ouvir de você, né, a sua mensagem aqui final em relação a futuro e da onde como que a gente segue depois desse projeto. Eu penso que a gente tem que aproveitar o que a gente agregou de positivo nesse momento. Tem uma articulação da sociedade civil, né? Então, brotaram muitas iniciativas dos territórios, inclusive diferentes gerações, jovens, mulheres, pessoas que se articularam para responder demandas, então, e tiveram isso, na verdade, foi o que eu considerei assim, mais importante para o momento que a gente está vivendo, assim, a relevância disso. Eu sei que parte da questão de mitigar possibilidades de contaminação em massa em muitas regiões tiveram a ver com essa possibilidade da sociedade civil, das respostas que a sociedade civil deu. Então, acho que tem uma coisa muito positiva aí que a gente precisa aproveitar e organizar isso, assim, ver como é que a gente potencializa isso. Isso já está sendo, inclusive, assim, discussão, reflexão de algumas organizações que apoiaram essas iniciativas e não eram nem instituições que tinham no seu portfólio de apoio determinadas iniciativas como ajuda humanitária para, enfim, questão da segurança alimentar e agora estão nos chamando para dizer, olha, como é que a gente pode olhar para esse momento e potencializar o que vocês fazem. Então, acho que isso é um sinal de que a gente precisa dar consequência, como a Alice também trouxe, sim. Temos que dar consequência ao que a gente construiu nesse momento. Não pode ser um projeto. Essa iniciativa não pode ser um projeto, apenas que acaba nesse momento aqui que a gente está falando, sabe? A gente está vendo tanta coisa, tanta potência, o que a gente vai fazer com isso agora, né? A gente tem que, acho que tem um dever de casa aí das empresas que apoiaram esse processo, de estar pensando como a gente continua dando consequência a essa agenda tão estratégica, tão importante para o país. Perfeito. Obrigada, Eliana. Flávia, você. Próxima. Obrigada, Jamile. Então, eu entendo essa pergunta, acho ela fundamental, mas queria só pensar aqui junto com todo mundo, assim, é muito importante a gente pensar no futuro, na continuidade, mas é muito importante que a gente haja na urgência, sem se cobrar, pensar em tudo naquele momento, né? A Eliana falou isso no começo, eu acho isso muito bonito. Essa experiência dessa pandemia é uma coisa tristíssima, gravíssima, o Linta trouxe, ela não acabou. Mas ela trouxe esse senso de urgência, e eu acho que naquele momento, aí eu estou falando muito de dentro da Vale, né? A gente pautou o projeto na urgência e assumiu com isso a responsabilidade, que é o que a gente está vivendo agora, e de certa forma esse webinar inaugura isso, né?
que é a responsabilidade de se olhar, de sentar junto e falar o que a gente faz a partir daqui, o que a gente faz com o que a gente fez. Mas eu fico muito feliz da gente não ter paralisado aí naquele momento. E a Olinda acho que usou essa expressão também que eu achei super linda, que é se atirar no desconhecido um pouco, né? Investir no que você não vê completamente ainda, mas você confia que tem ali um potencial e você tem a certeza de estar fazendo o que é certo. Né? Então, eu ocupo uma posição que me permite fazer esse movimento, que me permite lidar com o desconhecido, e eu não vou fugir a essa responsabilidade, que traz outra imediatamente, essa é a nossa vida, que é essa que a gente está agora inaugurando. Mas que eu acredito que ela vai se auto-revelar. Quando eu escuto a Alê falando, a cabeça já é quem está na ponta, né, gente? Eu falo muito isso, a gente que é da área social, né? Que como é que a gente fica mais estratégico? Eu falo indo para a ponta, né? A inteligência tá nas mãos, né? Tá ali em quem está acontecendo. E a gente que fica ali, a Olinda falou também da burocracia, a gente tem que tomar um cuidado com isso para não se desconectar do que é real, né? Então, assim, Eliana, de forma alguma fugindo da responsabilidade, e agradeço você trazer isso aqui, porque é isso aí, e a gente tem que se cobrar mesmo e deixar todo mundo acordado, né? Ninguém pode, a gente tem que ter orgulho, a gente tem que celebrar, mas a gente tem que saber que dá para fazer mais, tem outros milagres aí, ou loucuras, ou sonhos para a gente realizar, e a gente não vai fugir disso, não. Mas eu acho muito importante também a gente embarcar sem ver o processo completo, porque ele vai se descortinando e é muito lindo. É isso, no mais é agradecer, dizer que eu podia morar aqui nesse webinar, que eu estou muito bem acompanhada e recebendo aí essa energia toda. Muito obrigada a todos, e de novo aí a meu time que está aqui apoiando e sempre com a gente. Muito, muito obrigada, muito especial também. Obrigada, Flávia. Olinda, vou passar para você. E já pedi a permissão para a gente passar um pouquinho das 10h30 para a gente poder dar a voz para todas. Então, vamos lá. Não, vou ser breve, até para não ser repetitiva, né? Sem dúvida nenhuma, o projeto proporcionou uma série de aprendizados, e aprendizado gera aprendizado. Então, a partir disso, eu acho que a gente tem que repensar, e como a Flávia falou, né? O processo foi muito célere, ele foi muito rápido. É uma das razões do sucesso dele, né? Ele chegou num momento muito crítico. Eu acho que agora tem um tempo aí da gente maturar esse aprendizado, tudo isso que foi vivido, porque os desafios foram enormes, né? A gente fica muito feliz de ver o resultado e chegar a lugares desconhecidos. Agora tem um processo de aprendizado, porque voltando no chavão da gestão, né, a melhoria contínua, ela acontece a partir do momento que você analisa e entende tudo que foi vivido e se propõe a dar o segundo passo, né? Então, acho que tem, sim, em várias frentes, em várias das nossas iniciativas na Petrobras também, e dizer, assim, que foi uma super oportunidade estar aqui hoje, aprender com a fala de cada um de vocês. Muito obrigada por ter lembrado da gente aí, né, nesse tecer de rede aí, Andréia, e a gente está disposto a fazer cada dia mais. Eu e o meu grupo, as pessoas que estão aqui comigo, Marcela, várias outras pessoas que estão acompanhando, inclusive costureiras do nosso projeto aí, que estão conosco aqui também acompanhando, né? A gente tem também que fazer essa reflexão interna, né? E eu acho que vale a pena, a gente não vai ter um próximo webinar, mas eu acho que a gente pode marcar uma outra conversa para a gente continuar nesse processo aí de troca de experiências. Muito obrigada, e foi muito bom passar essa manhã aqui com vocês. Obrigada, Olinda. Vamos lá, Alice, com você. Ai, gente, estou tão emocionada que eu estou com vontade de ler mais poema. Ai, gente, amo a fala da Eliana. É isso, como já dizia o super-homem, né, que deveria ser a super-mulher, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acho que é exatamente
essa questão que a gente está vivendo agora, né? Muitas das nossas costureiras que estão finalizando, tem 618 mulheres que estão finalizando a produção nesse momento, do primeiro grupo que começou lá em julho, e todas elas no WhatsApp, né, a Lê vai me confirmar, é isso, assim, e aí, gente, e aí, tem mais trabalho, tem mais coisa acontecendo, e a gente já está dentro da rede Astra se mobilizando para não deixar essa rede se apagar, a gente quer mais que essa rede se acenda e viva, né, e entre e aprenda muitas coisas novas junto com a gente. A gente não vai deixar essa rede se apagar, e a gente está conversando com a Vale, vamos continuar conversando com todas as empresas que estão aqui dentro, hoje com a gente no Máscara Mais Renda, porque foi uma outra questão muito importante desse projeto, esse abraço coletivo, que a Andréia adora falar essa frase, assim, eu adotei para mim, a nossa galáxia, né? Quantas empresas se juntaram, quantas empresas estão apoiando. Então, assim, é uma responsabilidade de todos nós que resolvemos iniciar essa história. Então, é isso, vamos chamar para frente, vamos continuar, a gente não pode parar. São 2.000 mulheres que a gente está apoiando, assim, das mais diferentes, de todas as regiões do Brasil. A gente precisa continuar esse trabalho e a gente vai fazer a nossa parte, todos juntos, nós enquanto Rede Asta, enquanto Rede da Maré, enquanto empresas parceiras, as 20 empresas parceiras, a gente não vai parar, vamos junto, vamos com a gente, não vamos parar. Obrigada, gente, um beijo grande. Obrigada, Alice. Ale, você ficou para o final, mas vamos lá. Na verdade, eu quero agradecer esse espaço, né, por estar nessa roda, agradecer o meu time também, a minha equipe maravilhosa, das meninas superpoderosas, e dizer, aproveitando a oportunidade de todas essas potências de empresas, de mulheres fantásticas que estão aqui, para sempre ter uma atenção especial para a questão das mulheres negras, porque a gente, convivendo com esses projetos sociais, a gente vê nesse embasamento, com a troca com as famílias e tudo mais, que as famílias negras, as mulheres negras, que são sempre a base da pirâmide, né? A gente entende... Caiu? Não. A gente entende que ainda somos a base dessa pirâmide, e quando uma mulher negra se movimenta, né, toda essa estrutura se movimenta, e parafraseando Angela Davis, mas é que esse olhar tem que ser diferenciado, e a gente não pede nenhum tipo de privilégio, apenas equidade. Então, essas empresas têm um papel fundamental nesse olhar social, para dar uma atenção nessa contratação, nesse investimento, para que projetos possam alcançar cada vez mais essas famílias e essas mulheres negras, para que essa estrutura possa se movimentar, essa sociedade, ainda que a passos lentos, ser de uma equidade e de uma igualdade. Então, o momento agora é somente agradecer e ter esse olhar atento nesse projeto. Muito obrigada. Obrigada, Lê, obrigada a todas, foi incrível, adorei conhecer a todas durante esse processo, acho que a gente realmente só tem a ganhar, né, quando a gente se une e realmente une as forças para conseguir fazer projetos como esse, e que venham muito mais. Vou cobrar, já que todas falaram que queremos continuar, a gente já tem que marcar essa conversa daqui a uns 6 meses, daqui a 1 ano, para a gente começar a se cobrar e realmente ver a continuação. Mas é isso, obrigado por vir aqui falar com a gente, obrigada a todos que colocaram os comentários, as perguntas no chat, acho que a gente respondeu a maior parte, mas se não, por favor, entre em contato, tem as nossas informações, né, no convite, então fique à vontade de mandar as perguntas e a gente vai tentar responder sim. E vamos terminar aqui com a nossa Andréia Rabetin, que é uma das conectoras, né, a gente fala da Andréia, a gente sempre pensa em conexão, em rede, porque ela é isso, né? Ela faz essas uniões que geram projetos como esse. Então, a palavra é sua, Andréia. Você está no mudo. Olha que eu treinei, hein, para não ficar no mudo. Obrigada, Jamile, obrigada a todas vocês, foi demais, né? E eu queria também agradecer as pessoas que estão conosco, nós tivemos mais de 300 pessoas participando, e 210 pessoas que estão desde o início, então tá com aquele gostinho de que quero mais. Não acaba aqui, tem o site www.mascaramaisrenda.com.br,
Lá tem mais informações, a gente não se esgota, e eu queria terminar dizendo que a gente tem um potencial enorme, e com duas frases que eu escutei que mostram o quanto a gente pode realmente ousar, né, nesse ambiente de confiança. Eu escutei da Flávia, quando a gente começou esse trabalho, a licença para experimentar, e ela disse: a gente pode errar, né? A gente vai construir fazendo acontecer no dia a dia e tudo bem, né? Isso numa grande empresa. E eu escutei também de uma costureira que, me desculpe, eu não vou lembrar o nome, mas eu escutei ela dizer: eu sempre ajudei, né? Sempre tive nos asilos cortando o cabelo, coisa que eu sei fazer, mas agora eu salvo vidas. De uma costureira que mora num ambiente, né, num local de alta vulnerabilidade. Isso nos mostra o potencial que essa iniciativa tem e que possa essa iniciativa inspirar outras mais. Muito obrigada por essa manhã maravilhosa e ficamos em contato. Um abraço.